A extinção não é algo novo para este planeta. Por milhões de anos, espécies de animais e plantas desapareceram. Considere os dinossauros, a maior extinção em massa já vista, na qual centenas de espécies foram exterminadas. Infelizmente, é claro que não há fotos ou vídeos dessas feras agora extintas, e todos os outros animais que se extinguiram antes da invenção da fotografia e do vídeo, mas agora as coisas são diferentes. Pois nos últimos 100 anos, tivemos mais do que apenas fósseis de animais que se extinguiram neste período, que infelizmente é uma quantidade surpreendentemente grande. Aqui estão 5 animais maravilhosos que se extinguiram nos últimos 100 anos ou mais, e as últimas fotografias e vídeos que temos deles. Como sempre, aproveite. O golfinho bege. O beiji, ou golfinho de rio chinês, é o cetáceo mais raro de todos. Na verdade, ninguém viu um espécime vivo desde 2006, e a presunção é que agora está extinto. Este adorável golfinho cinza azulado era pequeno, com uma barriga branca e um comprimento médio de cerca de 7 pés, pesando entre 130 e 320 quilos. A fêmea era geralmente maior que o macho, e a espécie foi encontrada apenas no rio Yangtze, na China, com seu corpo robusto perfeitamente adaptado para viver neste sistema de água doce. Ele tinha olhos pequenos, pois seu habitat lamacento não exigia boa visão. Seu traço mais marcante era o nariz comprido e fino em forma de bico, com a ponta voltada para cima. Desde a industrialização da China e a prosperidade de cidades às margens do rio Yangtze, os golfinhos de rio diminuíram drasticamente. Isso se deveu principalmente à pesca ilegal, poluição, colisões com barcos e barragens que separaram as populações. No final de 400, acreditava-se que restavam apenas 400. No ano 2000, apenas 13 foram contados. Em 2006, uma pesquisa foi realizada sobre essa espécie em perigo esquecida, e nenhum golfinho foi encontrado no rio, embora houvesse um avistamento relatado em 2007, que se tornou uma lenda. Mas ainda há esperança, pois esses golfinhos são notoriamente difíceis de observar em seu habitat natural, então podemos rezar para que eles estejam apenas sendo evasivos, embora se tema que não veremos essa criatura incomum na natureza nunca mais. A triste verdade é que essas belas criaturas podem ter sido levadas à extinção pela atividade humana, e tudo o que nos resta são fotografias. Leões da Barbária. Os leões da Barbária, ou leões do Atlas, uma vez habitaram os desertos e montanhas do norte da África. Essas majestosas feras com jubas escuras e douradas eram admiradas e favoritas da realeza marroquina, que as mantinha por sua beleza. Eles chegaram ao Reino Unido e residiram por pouco tempo na Torre de Londres. Contudo, os romanos provavelmente causaram o maior dano à população de leões da Barbária, matando milhares deles em suas batalhas de gladiadores. O restante da população foi exterminado no século XIX por caçadores ocidentais. Na década de 1920, acreditava-se que estavam completamente extintos. Apesar dos livros de história afirmarem que o último leão da Barbária foi morto no Marrocos em 1922 por um caçador colonial francês. No entanto, isso não se soma realmente, pois esta foto, tirada por Marceline Flandrin nas Montanhas Atlantes, foi em 1925 e acredita-se ser o último registro visual de um leão da Barbária selvagem. Além desta foto, houve dezenas de outros avistamentos de comunidades remotas da Argélia que afirmam ter visto o Barbary até 1965, mas isso não é confirmado. Existem vários zoológicos ao redor do mundo que afirmam ter leões da Barbária em suas coleções, em particular o zoológico Robat, no Marrocos, que diz ter mais de 30 barbares que descendem de suas coleções mantidas por sultões e reis. Mas parece que testes em alguns dos chamados leões reais confirmaram que eles não são barbares de raça pura. Mesmo que existam alguns vivos em cativeiro, o que é altamente improvável, essa espécie provavelmente está extinta na natureza. O tilacino. O tilacino, ou tigre da Tasmânia, já foi encontrado em toda a Austrália. Ele tinha um grande apelo popular e se assemelhava a um grande cão de pelo curto misturado com uma hiena e um canguru, que tinha pelo marrom amarelado com distintas listras escuras. As listras foram o que lhe rendeu o nome de tigre. Eles mediam cerca de 2 pés e pesavam por volta de 60 libras.
Após muitos anos, essa criatura de aparência peculiar foi extinta, primeiro por dingos e depois por caçadores. No entanto, há algumas imagens notáveis desses animais em cativeiro no zoológico de Hobart, na Tasmânia, embora, infelizmente, o último indivíduo conhecido tenha morrido em cativeiro em 1936. Mas ao longo dos anos, houve muitos avistamentos da suposta criatura, e as próximas imagens são das mais convincentes. Foi capturado em 2008 no sudoeste de Vitória, e os fundadores do grupo de conscientização sobre o tilacino da Austrália, Neil Waters, acreditam que seja um tilacino do continente. Waters disse: "Parece que seu calcanhar traseiro fica plano quando pisa, o que daria a indicação de que tem o pé traseiro típico do tilacino." Se for uma filmagem autêntica de um tilacino, provou que os especialistas estavam errados, pois afirmaram que as chances de ainda existirem são de cerca de 1 em 1 trilhão e 600 bilhões. O ralho de Laysan. O ralho de Laysan, também conhecido como Craig, era uma ave não voadora endêmica da ilha havaiana de Laysan. Media apenas 15 centímetros do bico à ponta, com pequenas asas de cerca de 2,5 centímetros, tornando impossível voar, mas tinha pernas fortes para compensar. Era uma mistura de preto e marrom na cor, com olhos vermelhos e um caráter audacioso e destemido. O rally foi ameaçado pela primeira vez quando coelhos domésticos foram introduzidos em Laysan, e sem meios de controlá-los, eles se reproduziram e comeram toda a vegetação que cobria a ilha, transformando a paisagem outrora exuberante em um lugar árido e empoeirado. Essa destruição causou a extinção do melífluo de Laysan e do pássaro Miller. No entanto, o rally sobreviveu até o início dos anos 1900, mas então começou a declinar rapidamente, e em 1923 apenas 2 rallies podiam ser encontrados em Laysan. Isso levou os oficiais a mover 8 rallies da vizinha Midway, mas infelizmente, pelo menos 2 deles morreram quase imediatamente por falta de abrigo e comida. Depois disso, acredita-se que os rallies não existiam mais na ilha Laysan. Porém, ainda se saíam bem em Midway. Isso ocorreu quando navios da Marinha na Segunda Guerra Mundial liberaram ratos na ilha. Isso foi uma catástrofe para os trilhos, e eles foram dizimados entre 1943 e 1944. A extinção dessa espécie é especialmente lamentável, pois poderia ter sido facilmente evitada. O tigre do Cáspio. O tigre do Cáspio era uma das maiores subespécies de Pantheria tigris e habitava áreas florestais a oeste e sul do Mar Cáspio, no Irã e na Turquia, bem como no oeste da Ásia Central. Era conhecido por ser um dos maiores felinos, embora não tão grande quanto o bengal. Com patas largas, enormes garras e pernas poderosas, era uma verdadeira fera magnífica. Alimentava-se principalmente de porcos selvagens, chacais, veados e outros animais de casco pequeno, atacando até cães domésticos e gado quando faminto. No começo do século XX, o tigre foi caçado intensamente, quando a União Soviética começou um programa de recuperação de terras. Como resultado disso, o número de tigres começou a diminuir. E no início dos anos 1970, biólogos do Departamento de Meio Ambiente procuraram por vários anos por tigres do Cáspio, mas não encontraram nenhuma evidência de sua presença. Depois dos anos 70, não houve mais registros de avistamentos do tigre. No entanto, eles não foram oficialmente declarados extintos até 2003. O fato triste é que o tigre do Cáspio e outras subespécies foram completamente extintos da Terra como resultado direto das ações humanas, e as 6 espécies restantes de tigres também estão em risco. Tudo o que nos resta são algumas fotografias granuladas, e mais desagradável, alguns tigres do Cáspio empalhados e tapetes. Há um vislumbre de esperança, pois de acordo com estudos, acredita-se que os genes do tigre do Cáspio continuam vivos no tigre da Sérvia e espera-se que um dia seja possível restaurar uma versão do tigre do Cáspio. Aqui estão 5 animais extintos e suas últimas fotos ou filmagens. Isso realmente coloca em perspectiva o quão preciosa é a vida e como facilmente uma espécie inteira pode ser completamente extinta da existência. Valeu por assistir, até o próximo vídeo. Obrigado.